Graça e paz a todos, seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Hoje dando continuidade a mais um vídeo do nosso canal, falando sobre um tema bem interessante que é o nome de Deus, o nome mais pronunciado, mais de 6.000 vezes aparece no texto hebraico, o nome de Deus convencionado assim popularmente por Jeová. A maioria das pessoas discutem ainda, os eruditos, discutem sobre isso, e a maioria das pessoas também tentam dizer, olha, existe uma pronúncia correta para esse nome sagrado. Na verdade, não se sabe a pronúncia correta desse nome. Esse nome foi perdido porque durante um bom tempo Israel, o povo de Israel, deixou de falar a língua hebraica, passou a falar o aramaico, a língua hebraica ficou restrita a um determinado grupo e durante muito tempo se perdeu a pronúncia também por causa de uma questão mais supersticiosa com relação ao nome de Deus. Não pronunciar o nome em vão levou os judeus também a uma visão extremada dessas questões. Um ponto importante é que essa pronúncia Jeová, ela é uma pronúncia ocidental, criada a partir daquilo que os judeus usaram na substituição dos vácuos que haviam no YHVH, ou seja, nós só temos as consoantes. A língua hebraica originalmente não tinha vogais, os judeus falavam as vogais, mas não escreviam as vogais. Todo o Antigo Testamento foi escrito originalmente sem nenhuma vogal. Isso é importante nós entendermos. Foram perdidos essa pronúncia, se convencionou usar as vogais do nome Adonai, que é um nome usado para Deus como Senhor. A partir disso, se discutiu muito, é uma discussão de cachorro grande, como eu falo sempre. Discussão de cachorro grande sobre qual é de fato a pronúncia ou a raiz correta, o que o nome Jeová, usado por muitos, significa. Sabemos que a palavra ela tem a sua raiz no verbo ser na língua hebraica, o verbo raiar. E aí a grande discussão é se esse ser é aquele que existe por si mesmo, como seria a primeira pessoa, ou a terceira pessoa do verbo, como aquele que gera, aquele que produz, aquele que faz, aquele que origina todas as coisas, aquele que é a causa. Existe toda essa discussão. Por exemplo, existe um grupo que tem assim um verdadeiro mito sobre o nome sagrado de Deus. São as Testemunhas de Jeová. Inclusive publicaram revistas, o nome divino que durará para sempre é uma das mais conhecidas nesse quesito, no quesito de tratar sobre a questão do nome Jeová. As Testemunhas de Jeová sempre discutem sobre esse assunto quando tem oportunidade, falando algumas coisas curiosas. Primeiro, dizendo que esse nome foi subtraído da Bíblia, foi adulterado. E aí eles criam toda aquela confusão, dizendo que foi algo predeterminado, organizado, orquestrado para dessacralizar o nome de Deus e essas coisas todas. É muito comum no bate-papo com o Testemunho de Jeová você ouvir isso daí. E aí eles dizem, você tem que orar, você tem que chamar Deus, quando você ora a Deus, você tem que chamar Deus pelo nome dele, o nome dele não é Senhor. Interessante isso, mas qual é a pronúncia correta do nome de Deus? A própria revista do Testemunho de Jeová, o nome divino que durará para sempre, na página 7, olha o que diz. Depois de mostrar diferentes eruditos, o começo da matéria é: diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre como o nome YHWH era originalmente pronunciado, ou seja, o tetagrama, as 4 letras. E aí ele vai citar vários eruditos. No 5º parágrafo, já na conclusão diz, depois de mostrar que existe uma confusão, alguns acham Jahu, Yahuá, Yehuá, outros pronunciam Yavé, outros pronuncia Yahu, Yahou. Depois de citar tantas pronúncias diferentes, Jeva e outras mais, ele diz, revista Testemunhas de Jeová, portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional do nosso próprio idioma. Ou seja, as Testemunhas de Jeová que tanto defendem que existe um nome próprio para Deus, que chegaram ao ponto de introduzir esse nome na própria Bíblia deles. Introduziram, por exemplo, no Novo Testamento, 237 vezes. Se você pegar a Bíblia atual da Testemunhas de Jeová e você pegar o Novo Testamento, no Antigo são mais de 6.800 citações do nome Jeová, não é Jeová, é o tetagrama que está lá, ninguém sabe a pronúncia, e a pronúncia foi construída a partir de uma visão do Ocidente, uma leitura errada de um dispositivo que os judeus usavam da introdução das vogais. Depois disso, criou uma pronúncia no Ocidente, que é a pronúncia mais conhecida por Jeová. Já vimos que a revista das Testemunhas de Jeová diz
Não é importante saber o nome, porque se fosse importante Deus teria preservado, e não sabemos qual é o nome. Ponto. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, e essa é a edição atual, essa é a edição da Bíblia mais recente, de 2015, tem 237 vezes no Novo Testamento o nome Jeová. 237 vezes foi colocado o nome Jeová no Novo Testamento. Quando esse nome, e aí, olha que coisa curiosa. Essa é a tradução interlinear do reino das Sagradas Escrituras, das Testemunhas de Jeová. Isso aqui é impresso pelas Testemunhas de Jeová e distribuído por elas, distribuído pelas Testemunhas de Jeová. Esse também é o Novo Testamento grego e inglês das Testemunhas de Jeová. Os dois são usados. Esse foi comprado por elas, e esse foi comprado e editado por elas, e esse daqui publicado por elas. Tá certo? Esses são os dois Novos Testamentos interlineares. O que é um Novo Testamento interlinear? É um texto onde tem a língua grega acima e logo abaixo a tradução. Aquela coisa de tradução, língua fonte, língua alvo, tá tudo literalmente um abaixo do outro texto. O texto está sendo a língua fonte, né, o texto grego, e a língua alvo, o texto que vai ser para o qual vai ser traduzido palavra por palavra. Então, esses dois textos são dois textos de Novo Testamento das Testemunhas de Jeová. Curioso, o que é curioso em tudo isso? Na língua portuguesa, o texto em língua portuguesa tem 237 vezes no Novo Testamento, em língua portuguesa, o nome Jeová. Quantas vezes aparece o nome Jeová no Novo, que são dois Novos Testamentos aqui? Quantas vezes aparece aqui? Nem uma única vez. Nem uma única vez esses dois Novos Testamentos das Testemunhas de Jeová traz a tradução Jeová. E lembre-se que as Testemunhas de Jeová sempre dizem isso. Olha, o nome Jeová é o nome sagrado de Deus e tem que ser preservado. Mas eles não preservaram em nenhuma das duas traduções interlineares. Todas as vezes que aparece a palavra Jeová, na tradução em português aparece o nome Jeová, na versão interlinear em grego aparece sempre Senhor. Então as Testemunhas de Jeová dizem que nós não podemos chamar o Deus de Senhor, porque Deus tem um nome próprio, mas a Bíblia interlinear grega e inglês deles possui o Novo Testamento grego e inglês, usa somente a palavra Senhor, porque essa palavra Jeová não aparece em nenhum texto grego. Isso é muito curioso. Mesmo que eles discutem que a Septuaginta, a primeira versão traduzida da Bíblia, né, do hebraico para a língua grega, por volta de 250, não foi traduzida toda. Primeiro foi traduzido o Pentateuco, depois gradativamente foi traduzido os demais livros. Mesmo que se admita que em alguns textos da Septuaginta manteve-se de alguma forma o tetragrama, mesmo se admitindo isso, olha que coisa curiosa. O Novo Testamento, quando foi escrito, quando escreveram o Novo Testamento, ok, no seu original, aquilo que a gente chama de texto autógrafo, os autores, mesmo usando basicamente, fundamentalmente a Septuaginta, não mantiveram nada de tetragrama. Toda vez que o Novo Testamento cita o texto da Septuaginta, toda vez que ele faz, ele usa a palavra Senhor. Isso é muito importante nós entendermos. Lembre-se sempre disso. As Testemunhas de Jeová nos criticam, falam que nós dessacralizamos o nome, quando na verdade a própria literatura delas admite que o nome não é esse e que não se sabe qual é o nome. E na versão grega do Novo Testamento, grego e inglês deles, não aparece nenhuma vez, quando em português 237 vezes. Deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Ative aí o sininho, divulgue o canal Apologia com P. A ideia é que esse canal seja um canal de relevância para muitos cristãos que querem estudar, pesquisar, aprender muitas coisas, para que possamos dar uma respostas novas a questões novas e não respostas velhas a questões novas, como diz o grande professor Urbano Ziles. Tá certo? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e não esqueça, continue divulgando o canal, continue assistindo. Eu quero pedir perdão a vocês pela demora de alguns vídeos. Tivemos alguns problemas aí com o equipamento, mas já está tudo voltando ao normal. E se Deus quiser, semanalmente vamos voltar aí a colocar os vídeos todas as sextas-feiras. Divulgue o canal, que Deus te abençoe, estude essas questões, pesquise mais, porque o Senhor pode te usar grandemente para auxiliar aquele que está do teu lado. Fui!